compartilhamento da minha tela com vocês. Deixa eu só escolher aqui na janela. Beleza. Então tá. Então, assim, essa parte de heurística, meta-heurística, vou dizer para vocês que a primeira vez que eu ouvi alguém fazer uma pergunta sobre o que era a diferença de heurística e meta-heurística foi em 2005, num congresso que tinha sido organizado pelo Departamento de Matemática, que era em aplicações do setor de energia elétrica. E daí, ali, numa das apresentações, alguém fez uma pergunta do que era a diferença entre heurística e meta-heurística, e quem estava falando na época não soube responder o que era a diferença entre heurística e meta-heurística. Eu fiquei com isso na cabeça, só que na época, pense assim, em 2005, fazer essas buscas aí de Google, né, o que é heurística, o que é meta-heurística, os resultados eram quase zero, não tinha tudo isso que nós temos de resultado hoje. E daí passou tempo, às vezes tentava encontrar, não encontrava uma definição exata, perguntava para algumas pessoas, cada um dizia uma coisa um pouquinho diferente, e ao longo dos anos foi assim, vendo, então, busca tabu é classificado como meta-heurística, simulate annealing como meta-heurística, inserção mais econômica é heurística. Então vai tentando associar algumas coisas. E daí, só agora, em 2020, que eu achei esse material aqui, que são diversos capítulos de um livro que é inteiro sobre meta-heurística. Acho que o nome do livro até é Handbook of Meta-Heuristics, livro de mais de 800 páginas, e tem um capítulo que ele fala de história de meta-heurísticas. E daí aqui é trazido assim que a parte de, deixa eu achar aqui, o significado de meta-heurística é como que ele foi tratado ao longo do tempo. Então vai trazendo assim quais foram as contribuições importantes, o que classifica, em parte, em termos de momentos, de que agora é essa parte pensada, quem está vivendo é como se fosse do framework centric, que essas meta-heurísticas elas têm um comportamento, um padrão para ser utilizado para diversos tipos de problema, mas você tem que fazer particularizações, aí algumas coisas de pegar e transformar tudo que é meta-heurística mais em ciência do que arte. Então, mesmo momento que nós estamos agora, é isso, de pensar essa parte de meta-heurística como sendo um framework. E a ideia do framework é que você tem o princípio básico, mas ele pode ser aplicado para diversos problemas com suas particularidades. Então, se for pensar lá a busca tabu, o princípio básico dela é você não fazer movimentos para passar por soluções que você já passou anteriormente, recentemente. Então, essa mesma ideia pode ser aplicada para problemas quando envolve roteirização, quando envolve agendamento de problemas de scheduling, os mais diversos problemas. E o que vai ter aqui, que até aparece dentro desse material, é justamente isso, uma diferença para a heurística, que é ter esses mecanismos a mais para fugir de mínimos locais. Mas aí, voltando, como que nós tínhamos ali no material anterior, deixa eu compartilhar aqui agora com a tela inteira, senão vocês não vão conseguir enxergar, nessa parte que era do caixeiro viajante, aqui, né? Então, eu mostrei para vocês o do algoritmo do vizinho mais próximo e comentei aqui sobre esse método de melhoria 2OPT. E eu tenho aqui um programa, código que tinha feito ano passado, em que aqui nesse código tem o seguinte, quando eu apertar no botão 1 lá, eu vou colocar aqui que serão gerados 100 pontos aleatórios. Depois que esses pontos aleatórios são gerados, nós vamos gerar aqui as coordenadas, né? Gerar coordenadas aleatórias desses pontos, fazer lá
calcular a matriz de distâncias euclidianas e, a partir dali, fazer o método da inserção mais econômica, que, assim, é um método de construção de solução inicial, o da inserção mais econômica, e aqui tem algumas coisas. Então, vou colocar aqui que a gente vai fazer o melhoria 2-OPT completa. O que é isso? Vai tentar ficar fazendo melhoria 2-OPT enquanto for possível fazer melhoria 2-OPT. E daí, colocando isso daqui para executar, estão lá com 100 pontos. Se eu colocar aqui para executar essa rota, tem aqui só entre os resultados que o número de ciclos e melhorias foram 3 ciclos e 21 melhorias de rota que aconteceram. Então, durante esse processo de melhoria, teve 21 vezes em que a rota, que foi possível encontrar uma rota melhor do que a anterior conhecida. Aqui 3-OPT não foi feito, por isso vai aparecer aqui 0 e 0. E o tempo para conseguir resolver o problema foi de 13 milissegundos. E apertando aqui OK, aqui ó, o custo total 3.100,03, é a distância total percorrida. E está aqui o desenho dessa solução. Então, isso daqui, lá em 13 milissegundos, fazendo inserção mais econômica e 2-OPT. Nós poderíamos fazer o seguinte, no lugar de fazer só 2-OPT, poderia colocar que faz 2-OPT e 3-OPT. Fazendo 3-OPT, o tempo vai aumentar. Ele vai fazer, além daquele procedimento melhorar com o 2-OPT, é buscar aqui fazer melhoria com outro procedimento depois, que é o 3-OPT. E daí, colocando aqui, vai gerar os mesmos pontos de maneira aleatória. O tempo já mudou um pouquinho, então fez lá aquelas mesmas 21 melhorias em 3 ciclos do melhoria 2-OPT. Da 3-OPT foram 4 ciclos e 7 melhorias ao todo. O tempo de solução mudou, de 13 lá milissegundos foi para 1.097. E a solução, custo que era de 3.100, foi para 3.034. Então teve uma boa redução aí do custo. E está aqui o desenho da solução. Se fosse pegar e analisar essa solução desenhada aqui só com a melhoria 2-OPT, tá? Sem fazer... Não posso passar o mouse ali que ele vai dar erro. Não posso passar o mouse no Picture Box. E daí aqui, então se você só o 2-OPT, né, com aquele tempo de resolução super rápido, e apresenta essa solução de forma visual, pô, parece uma solução muito boa, né? Não tem cruzamento. Se nós temos distâncias euclidianas, quando tem cruzamento, não é rota ótima. Mas o fato de não ter cruzamento não garante que a solução seja ótima. Então, não ter cruzamento é uma solução necessária para ser solução ótima, mas não é suficiente. E daí fosse pensar, bom, o que você poderia alterar de ponto aí para tentar melhorar essa rota? Visualmente, é muito difícil conseguir identificar alguma troca aí na sequência de pontos que isso aí fosse possível. Mas a gente vê que se além de colocar esse operador aí do 2-OPT, colocar o 3-OPT, consegue melhorar a rota. Até podia fazer ali uma captura de tela para comparar as duas, né? Então aqui, ó, se pegar agora essa que tem 2-OPT e 3-OPT, está aqui a solução, e é uma solução melhor do que aquela anterior que aparecia. Até vou fazer isso daqui, vou colocar aqui o captura de tela. Eu vi que tinha um ponto ali que estava mais próximo, agora ele está um pouco separado. Então já conseguiu identificar aí alguma coisa. Ó, então vou deixar essa daqui, que é o do 3.100, para 3.013, 3.030, né, o 3.013, alguma coisa para baixo. E agora colocar aqui aquela que daí é o 3.100, que é só com 2-OPT. A gente vai pegar aqui. E comparando as duas soluções. Tem ali na direita. Qual parte? Na direita superior ali, parece que está colado. É bem aqui, né, ó.
Aqui a rota está diferente e os pontos são exatamente os mesmos. Tá? Então, você vê assim que até... Agora, se fosse pegar visualmente, só comparar essas soluções e qual que é melhor, é difícil pegar e conseguir chegar nisso. E daí aqui no caso, para mostrar que resolvendo essa forma heurística, foi ali bem rápido. Poderia fazer o seguinte, poderia colocar ao contrário, que primeiro faz o 3-OPT e depois tenta o 2-OPT. Seria uma outra opção de combinação. Tá Talvez aqui, seja. fez 2-OPT, 3-OPT, o tempo foi um pouco maior, 1.175, e a solução obtida teve um custo de 3.016. Além desses operadores de melhoria 2-OPT e 3-OPT, tem aqui um outro que é o troca simples 2 pontos. Vou colocar aqui esse outro operador. Pensa só que são operadores de melhoria, não quero entrar em detalhe aqui da explicação de cada um deles. Fazendo com essa outra combinação, o tempo foi mais curto e a solução chegou na mesma lá do 3016. E daí pode ter sido mais curto porque entregou depois daqui como uma solução lá já melhor. Ou poderia fazer ainda a combinação, faz o troca simples 2 pontos, o 2-OPT e depois o 3-OPT. Nós vamos pegar aqui, demorou ali um tempo, 1.100 milissegundos, e chegou numa solução ali que foi um pouquinho pior, 3.034 milissegundos. E tudo isso para esses pontos que estão aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar com 500 pontos e para fazer simplesmente 2-OPT. Tá? Tem 500 pontos. Agora, resolvendo isso daqui, estou lá 2.229 milissegundos, onde passou para 2 segundos, e custo total 6.735. Está aqui o desenho com os 500 pontos da solução obtida. Aí nós poderíamos pegar, colocar para fazer o 2-OPT e depois o 3-OPT. Daí vai demorar um tempo a mais, porque agora, além daquele tempo para o 2-OPT, tem o tempo também para executar o 3-OPT. Mas a gente espera que isso possa encontrar uma solução melhor do que a solução que nós tínhamos ali anteriormente. Não fiz o teste para ver quanto tempo que isso aqui demora ali para fazer o 3-OPT, mas espero aí que logo apareça a solução. Enquanto eu estou falando aqui com vocês. Então, dizendo o seguinte, que com 100 pontos, fazer inserção mais econômica, 2-OPT e 3-OPT, é praticamente instantâneo. Então, é um método que não é um método exato, mas se pegasse a solução obtida depois da aplicação da heurística, né, pensando na heurística completa, da solução inicial e mais os métodos de melhoria, a solução que chega é muito boa. De maneira que se tentasse fazer visualmente ou por alguma outra tentativa, não chegaria ali numa solução tão boa. Então, 500 pontos, no 3-OPT ali está demorando bastante. Não devia ter colocado tantos pontos, podia ter colocado ali uma quantidade menor de pontos, esperar ali que até os 2 minutos de diagnóstico, e um pouquinho mais, e daí qualquer coisa a gente para essa execução. Mas entendido aqui, pessoal, essa parte da heurística, então aqui é uma implementação seguindo uma sequência de passos e que não tem um modelo matemático exato. Então, isso que está implementado aqui nessa parte da roteirização. Só uma dúvida. No caso da heurística, eu nem preciso de um solver, né? Não precisa do solver. Não precisa. Toda a inteligência vai estar dentro do código, né? Toda a inteligência vai para dentro do código. Exatamente. Então, em geral, ela é mais trabalhosa de ser construída
do que o modelo. Porque o modelo você tem já uma espécie de receita de bolo para seguir. Já na heurística é mais complicado. E ainda mais lidar com restrições. Quando não tem restrições, a construção da heurística ou meta-heurística, ela é muito mais fácil do que quando tem restrições. Porque às vezes você vai pensar em algum procedimento heurístico ou meta-heurístico num problema que tem muitas restrições, o próprio fato de encontrar uma solução que satisfaça todas as restrições já acaba sendo bem difícil. Beleza? Tranquilo. Sim. Só deixa eu parar aqui essa execução, vou colocar com menos pontos. Exagerei, não precisava ter colocado 500. Vou colocar aqui 200, aí 200 vai fazer. Ah, não posso passar o mouse. Isso daqui, pessoal, é o seguinte. Eu coloquei, depois que vai aparecer o desenho, eu mostro. Vocês viram que quando eu passava o mouse ali em cima dos pontos, ele marcava, né, com uma certa cor. Então, eu comecei a fazer uma parte de algumas coisas complementares visuais, mas não fui até o fim aqui nessa programação. E daí uma das coisas é o seguinte, sempre que passa o mouse em cima do Picture Box, tenta identificar qual que é o ponto mais próximo. Só que se não tem desenho ainda, ele não vai conseguir encontrar isso, nem existe lá. Então, ó, agora aqui nesse caso, com 2 OPT, 3 OPT, 200 pontos, já demorou lá 23 segundos. Então, a gente vê que dobrou o número de pontos de 100 para 200 e o tempo muito mais do que dobrou. Né? Foi um crescimento bem maior ali dele. E está aqui a solução lá com 200 pontos. Mas mesmo assim, com 200 pontos no modelo exato, seria praticamente impossível, né? Exatamente. Com aquela formulação que nós vimos, é praticamente impossível resolver. Tá? Então, isso daqui, se vocês, né, procurarem aí inserção mais econômica, 2 OPT, 3 OPT, encontra bastante coisa. Tem ainda alguns outros algoritmos, por exemplo, esse que aparece aqui, essa chamada algoritmo Floyd. O algoritmo de Floyd, ele é um método exato para encontrar a menor distância entre pares de ponto. O que é isso daqui? Se nós isso faz muito sentido em próprios GPS. Se nós pegamos e colocamos que estamos num ponto A da cidade e queremos ir até um ponto B, o que nós queremos é o menor caminho entre esses dois pontos. O que o algoritmo de Floyd faz é encontrar qual que é o menor caminho e, consequentemente, a trajetória entre pontos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a cidade, imagine que a gente pega a cidade de Curitiba, e daí nós pegamos as coordenadas de cada uma das esquinas que nós temos na cidade e sabemos quais são as distâncias entre essa esquina e as esquinas adjacentes a ela, né? Aquilo que você conecta passando ali só por uma rua. E daí nós queremos saber, dada qualquer esquina, qual que é a menor distância para qualquer esquina. O algoritmo de Floyd faz isso. E ele tem uma complexidade que é de n ao cubo. Então, se nós temos n pontos, o tempo que ele demora para fazer o cálculo é de uma complexidade de n ao cubo. O que isso significa? Se nós demoramos x segundos para conseguir fazer esse cálculo quando nós temos n cidades, n pontos, né, n esquinas, se nós dobrarmos o número de esquinas, nós vamos multiplicar por 8 o tempo, porque ele é n ao cubo. Ele cresce de forma cúbica conforme cresce o tamanho do problema. Então, se temos lá, né, pegando aqui,
com 50 esquinas, se demorarmos 1 segundo, quando nós vamos resolver isso com 100 esquinas, demorará 8 segundos. Com 200 esquinas, 64 segundos. E assim por diante. 400 esquinas, 512 segundos, e assim segue essa lógica. Tá? Então, esse é um outro algoritmo. Tem um outro algoritmo ainda que também é exato, que é o algoritmo de Dijkstra, em que ele, no lugar de encontrar a menor distância entre todos os pares de pontos, ele vai encontrar a menor distância entre um ponto e todos os outros. Então, é como se eu quisesse saber o seguinte, no local que eu estou, para eu ir para qualquer outro lugar, qual que é a menor distância e por qual trajeto ir. Então, são algoritmos de caminho mínimo. E daí ainda tem diversos outros problemas quando pensamos em grafos. Tem de mínima arborescência, que é você ter uma árvore, que é você conseguir conectar todos os pontos com a menor distância possível. Então, se fosse pensar no caso do seguinte, eu tenho lá 50 pontos e preciso fazer com que chegue cabo de fibra ótica nos 50 pontos. Quais ligações terão fibra ótica de maneira que nos 50 pontos chegue a fibra ótica com o menor uso de comprimento de cabo possível? Então, são alguns exemplos aí adicionais que nós temos ainda em grafos, problemas, e muitas vezes nós temos métodos que são nessa sequência de algoritmo de passos que não precisa fazer um modelo matemático e que a execução dessa sequência de passos garantirá a solução ótima. Para o caixeiro viajante, aí nós não temos um algoritmo que garanta isso, que fazendo uma sequência de passos, ao final dela, a solução que você tenha é a solução ótima. Então, por isso que é um problema assim que é tão estudado. E além disso, tem um conceito a mais que só isso foge completamente aí do escopo, mas só porque em algum momento vocês podem ler isso em artigos, que são problemas P, problemas NP, NP hard e NP completo. E o problema P é que tem como de forma determinística você resolver em tempo polinomial. E esses problemas que nós tratamos e fazemos os modelos matemáticos, eles se encaixam em categorias lá NP hard e NP completo. Isso que não tem como de forma determinística você resolver em tempo polinomial. E quando eu falo em tempo polinomial, por maior que seja o grau do polinômio. Se a gente fala, por exemplo, ali, aquela parte que foi do algoritmo de Floyd para vocês, é n ao cubo a complexidade dele. Se for pensar e colocasse n elevado a 1 bilhão, a complexidade para resolver o caixeiro viajante seria maior do que isso. Então, não tem essa limitação polinomial. E daí a situação fica mais maluca ainda, porque existem demonstrações que mostram que um problema consegue ser reduzido ao outro, de forma que se em algum momento alguém encontrar um algoritmo que consiga resolver em tempo polinomial, por exemplo, o problema do caixeiro viajante, também conseguirá resolver em tempo polinomial um problema de alocação de funcionários em uma determinada empresa. Então, são problemas que se complementam. E daí até hoje ninguém tem solução e para isso aí parece não ter num espaço de tempo tão curto. Uma das consequências é que também conseguiria quebrar o segredo de diversos esquemas de segurança que tem pelo mundo. Então, se alguém descobrir isso e tiver um pouco de má intenção, vai quebrar diversos segredos antes. E se for alguém com uma boa intenção, isso aí tem muito mais valor para um governo, para que queira manter essa questão de segurança, do que propriamente ele vai conseguir divulgar todo o resultado. Tá? Mas aí
mais em questão aí de viagem mesmo, isso daí até foge aqui do contexto da disciplina, mas para vocês saberem. Então, o próprio nome que vai aparecer ali, né? NP Hard é que é hard mesmo o negócio, tá? Não é à toa que ganha ali o nome de NP Hard. Eu até tinha visto do NP Hard, que até acho que foi o Pécora que comentou na sala, mas tinha uns artigos que falavam sobre NP completo mesmo. Então, só pode pensar assim, NP Hard e NP completo são coisas difíceis pra caramba. Tá? Então, apareceu isso daí, é que o problema é encrenca mesmo. Beleza. E daí o que acaba tendo como consequência? Se fazer o caixeiro viajante já é essa categoria aí, difícil, qualquer coisa que envolva um problema além também é mais difícil ainda. E a ideia aqui, quando a gente fala do Inventory Routing Problem, é pensar em fazer ao mesmo tempo decisões de estoque e de roteirização. Então, se nós voltássemos aqui nesse desenho que eu tinha ali atrás com vocês, e quisesse fazer o seguinte, que o fabricante abastecesse lojas, ele teria que tomar a decisão de quando que ia visitar cada uma das lojas e quanto que ia entregar do produto em cada uma dessas visitas. E, além disso, em qual sequência que visitaria essas lojas. Então, aqui nós temos a integração de tudo isso daí. E daí é o que dá essa origem aí, a parte do Inventory Routing Problem. E esse artigo aqui que foi publicado pelo Leandro Calegari Coelho, Jean-François Cordeau e o Gilbert Laporte, foi durante o desenvolvimento do doutorado do Leandro Calegari Coelho, né, já comentei com vocês, um brasileiro que hoje trabalha na Universidade de Laval, em Quebec, um dos grandes aí produtores de conhecimento em pesquisa operacional, e ele foi orientado no doutorado pelo Gilbert Laporte. Então aqui, e daí o Cordeau trabalhou junto com eles nesse artigo. E o que ele fez aqui foi pegar isso, sua publicação saiu em 2014, provavelmente a submissão dele tenha sido em 2013, ou perto disso, ó, submeteu lá em setembro de 2012, acabou sendo publicado só lá depois em 2014, em edição da revista, mas já ficou ali online disponível em 2013. O que ele faz aqui é uma revisão dos 30 anos do Inventory Routing Problem. E coloca aqui que, inicialmente, o primeiro trabalho que teve foi lá do Bell em 1983, que publicou primeira vez, então, sobre o Inventory Routing Problem. E que o interesse dele é diretamente no contexto do Vendor Management Inventory. Então, a ideia em si do VMI, ela faz sentido você pensar, né, quem é o vendedor, ele vai ter maior visibilidade, ele tem o controle da operação, ele consegue ter redução de custos com isso. Agora, para operacionalizar tudo isso, tem que conseguir tomar decisões melhores. E daí, o modelo matemático é a alternativa para conseguir resolver e ter isso de forma exata. Ele vai trazer aqui diversos trabalhos que foram desenvolvidos, publicados nos anos seguintes, dizendo sobre o IRP. E uma das coisas interessantes é que diz o seguinte, que muitas variações do IRP foram descritas ao longo desses últimos 30 anos. E o que ele se concentra aqui é em pegar o que é a versão base, ou seja, aquilo que é a essência do problema, que por mais que alguns artigos tenham variações em cima disso, esses elementos estão sempre ali presentes. Coloco aqui umas aplicações, e aqui são de algumas opções, né? Então, por exemplo, critério, horizonte de planejamento, pode ser finito ou infinito,
planejar por 2 dias é finito, planejar por 8 dias é finito, ou de uma maneira contínua cai na parte do infinito. Essa estrutura que você pode ter de um depósito como se fosse para um único lugar a ser abastecido, de um depósito, né, de uma fábrica para abastecer diversos pontos, ou de diversas fábricas para diversos pontos. Se a roteirização é direta, se múltipla ou contínua, parte importante, isso daqui, qual que é a política de estoque? E esses dois termos são bem comuns de aparecer, maximum level e order up to level. Todo lugar que vai receber esse produto tem uma capacidade possível para receber. É pensar, eu vou abastecer o leite lá para a prateleira do mercado. Tem uma quantidade máxima de caixas de leite que cabe ali. Quando nós falamos em order up to level, significa que quando for visitar o cliente, vai abastecer tudo no estoque. Se fosse pensar ali, ó, cabem 200 caixas de leite, tá com 20 no momento, vai colocar 180 para quando sair ficar com 200. Quando é o máximo level, a ideia é que pode pegar e não precisa abastecer tudo, mas você tem essa limitação em relação à capacidade. Decisões do estoque, você pode pensar que não ter o item em estoque gera venda perdida, pensar que não ter o item em estoque gera o backorder, que é o fato de que você vai poder entregar no período seguinte ou em algum período futuro, ou simplesmente de não negatividade, que vai acontecer que não é consumido, basicamente isso daí. E a parte da frota, nós podemos ter se a frota é homogênea ou heterogênea, como que é o tamanho, se é único, se são múltiplos, ou se não tem limitação em número de veículos. Então, são todas variações aí em cima desse problema base. E daí, o que ele apresenta aqui são das ideias básicas do que é definido. A gente vai ver que tem diversas coisas em comum com o que nós já vimos. Então, você tem lá um grafo que tem vértices e arestas. Você tem ali o conjunto dos vértices, o conjunto das arestas, ou arco, né? Sempre pensa assim, quando aparece arco é que é direcionado. Então, aqui é do I para o J. Se aparecesse edge, seria que é um não direcionado, e daí tanto faz ser do I para o J ou J para o I. E geralmente o que é o vértice zero vai representar o responsável pelo suprimento. Tá? Então, quem que é o responsável pelo suprimento? E daí os outros são os lugares a serem atendidos. Vai colocar o custo de guardar em estoque. Esse custo de estoque não é só a parte do custo de armazenagem física, o que geralmente é o mais pesado é o custo de capital, né, uma vez que o item em estoque acaba sendo dinheiro parado, e vai falar dos métodos exatos, e daí aqui dentro dos métodos exatos, tem aqui da Arquette, que é a Cláudia Arquette, 2007, quando fala aqui que ela desenvolveu o primeiro branch and cut para o único veículo, né, com um único veículo fazer esse gerenciamento conjunto da roteirização em estoque, o branch and cut ele se caracteriza lá dentro da parte exata. E um exemplo disso é que as restrições de subrota são as mais complicadas dentro do plano de roteirização. Então, o que ela faz aqui é de que cria-se a rota e se tiver subrota, lá daí utilizando aqueles recursos que eu falo para você, né, que eu citei, por exemplo, do Gurobi, do callback, insere a restrição para evitar a subrota. Isso aqui é um exemplo de branch and cut. Então, ainda fica dentro da parte exata para conseguir fazer a resolução. E o que é legal aqui, desses artigos de revisão, geralmente tem essas tabelas.
em que tem uma linha histórica dos artigos que foram produzidos e o que eles consideram. Isso daqui, quando nós estudamos um problema novo, evita muitas vezes acabar reinventando a roda. Então, se você quer trabalhar lá com um problema que tenha determinado tipo de característica, você pode procurar aqui nessa tabela se alguém já trabalhou com um problema que tem exatamente as mesmas características. E daí já tem um ponto de partida em relação ao que foi produzido. E aqui, como é um artigo de revisão, essas tabelas ocuparão um espaço considerável ali. E daí aqui é legal para ter uma ideia de qual foi o tamanho de problema possível de resolver. Então lá, essa Cláudia Arquette, em 2007, com o modelo dela, ela conseguiu resolver com 50 clientes, 50 consumidores, num horizonte de tempo de 3 períodos. E com 30 clientes, consumidores, 30 locais a serem abastecidos, num horizonte de 6 períodos. Isso daqui considerando um tempo computacional de 2 horas. Se pegasse a mesmo modelo dela e colocasse hoje com o poder computacional que nós temos de recurso de solver, provavelmente dentro do mesmo tempo eu conseguiria resolver problemas razoavelmente maiores aqui. E daí, isso daqui, em 2007, foi utilizando um único veículo, que é o que vai dizer aqui, que apesar de considerar um único veículo, o modelo é geral o suficiente para permitir outras coisas. Daí tem que depois esse mesmo modelo, ele foi melhorado em 2011 por esses outros 2 autores aqui. E daí eles fizeram considerando lá o OU Policy, ou seja, a política Order Up to Level, quando é visitado o cliente, ele é abastecido até o limite do estoque e conseguiu resolver problemas maiores. Resolveu com 15 lugares a serem abastecidos, considerando 12 períodos, 25 lugares a serem abastecidos, considerando 9 períodos, e 60 lugares a serem abastecidos, considerando 3 períodos aqui no horizonte de planejamento. Então, a gente vê que é bem limitado aí a capacidade de processamento. Daí tem aqui outros mais recentes, 2013, inclusive aqui, ele cita ele mesmo, Coelho e Laporte, se pega a quantidade de artigos que tem com os dois juntos é bem grande, até quando aparece aqui o 2013B, é que tem um outro artigo que também é do Leandro Calegari Coelho e do Gilbert Laporte, que é de 2013, então fica aqui, para separar um do outro, fica ali o 2013A e o 2013B. E daí aqui, só tem uma ideia do modelo matemático. E é isso que eu quero mostrar para vocês de coisas que ele tem igual ou parecida que nós já vimos em outros problemas, assim como algumas coisas a mais. A principal diferença que será trazida aqui nesse modelo é o estoque. E o estoque, ele acaba tendo uma dinâmica diferente do que nós trabalhamos até o momento, porque o que é o estoque num determinado período depende de qual que era o estoque no período anterior. Então aqui, o que está marcado por essa letra Izão e daí índice I e índice T é referente ao estoque no ponto I no período T. Então isso que está denotando aqui. Uma variável de decisão que vai aparecer aqui dessa QIKT é quanto que é entregue no ponto I pelo veículo K no período T. Então, permite mais do que um veículo aqui, esse modelo. Tem esse índice K para diferenciar qual que é o veículo. Então, quando nós pegamos a função objetivo, ela tem 2 parcelas de custo. Uma que é bem no estilo do que nós já vimos, que é esse custo de deslocamento. Tu vai ver se o veículo K, no período T, vai do ponto I para o ponto J. Se ele vai,
tem esse custo para se deslocar do I até o J. Se não vai, a variável é 0, e fica aqui o 0 vezes CIJ. Agora uma pergunta para vocês. Olhando aqui, essa parcela, que é o custo de deslocamento, a frota ela é homogênea ou heterogênea? Esses K veículos são homogêneos ou heterogêneos? Homogêneo, que seriam iguais, heterogêneos diferentes? Parece homogêneos, né? Porque se fosse outros veículos, talvez o K mudaria de nome e nas restrições teria outras restrições de capacidade, né? É o seguinte, quando nós temos veículos diferentes, é comum que eles tenham custos de deslocamento diferentes. E o que nós vemos é que o custo não depende do veículo. Tá vendo aqui? Não tem um K. Sim. Então, esse caso, ele dá tudo para indicar que a frota é homogênea. Se fosse uma frota heterogênea, apareceria aqui um CIJK, para dizer que é o custo do veículo K ir do ponto I até o ponto J. E essa primeira parte aqui é o custo de estoque. E daí aqui no custo de estoque a gente vê o seguinte, que cada um dos locais tem um custo de estoque por unidade diferente. E daí aqui isso existe porque, se pensar em termos do item em si, o custo de capital é o mesmo se está no local A ou no B. Mas você pode ter um espaço físico diferente com custos diferentes em cada um dos locais, de maneira que leva a um custo por unidade em estoque diferente em cada um desses locais. E quando nós pensamos no estoque, a gente vai ter aqui de forma bem básica é que o que tem no estoque, ele é, esse aqui é o I0, ou seja, no depósito. No depósito, o que nós temos de estoque no período T é quanto nós tínhamos no período anterior, mais quanto que entrou nesse estoque, quanto que chegou, quanto que foi ressuprido, menos quanto que saiu para os pontos de demanda. Então, isso daqui é a restrição lá no que se refere ao estoque do depósito. Na maneira como está colocado aqui, o I0T, ou seja, o estoque do ponto zero no período T, tem que ser maior ou igual a zero para todos os períodos. Ou seja, o estoque não pode ficar negativo e não aparece aqui qualquer relação para controlar entrega em atraso ou custo de não entrega. Então, esse aqui é um caso que não está sendo levado em conta nem o back order, que é entregar em atraso, nem a penalização por não ter o item em estoque. E depois nós temos aqui as restrições no que se refere ao estoque nos locais de consumo. E daí aqui nós temos o seguinte, que o estoque no local I, no período T, é quanto tinha no local I no período T-1, mais tudo aquilo que foi entregue no local I no período T, e essa entrega pode ser por qualquer um dos veículos, por isso fica aqui o do casinho pertencente ao casão, menos qual que foi a demanda do item lá no ponto I, no período T. Então, a mesma ideia, sempre estoque o que tinha, mais o que entrou, menos o que saiu. O que entrou aqui no caso é o que foi entregue pelos veículos, o que saiu era a demanda. E como nós temos a restrição de que o estoque nunca é negativo, nós vamos precisar que a quantidade que chega sempre seja suficiente para atender a demanda. E
além disso, para que chegue os itens aqui, eles têm que sair do depósito. Para sair do depósito, e o depósito não podendo ter o estoque negativo, terá que acontecer o ressuprimento. Então, o RT, sendo variável de decisão, ele vai dizer quanto que tem que ser ressuprido a cada um dos instantes de tempo. Se nós estamos pensando em fábrica, abastecer loja, é quanto terá que ficar pronto de produção a cada um dos períodos de tempo para conseguir atender as demandas nas lojas. E então, aqui, né, nesse caso, por que não tem nem o back order e nem a penalização pela não entrega? Porque tem as restrições para garantir que o estoque nunca faltará, que sempre o que tem de demanda será atendido. Aí depois, pessoal, quando a gente chega aqui na próxima, né, então o estoque tem que ser maior ou igual a 0 também em cada uma das lojas, cada um dos pontos de consumo, tem que ser menor ou igual à capacidade dele, e esses conjuntos 7, 8 e 9, né, o 7 e 8 que estão aqui, e o 9 que aparece aqui, só não quero entrar nos detalhes todos matemáticos, mas o que eles vão garantir é o seguinte. Primeiro. Vamos entrar. Então, oi? Vamos entrar nos detalhes matemáticos. Não, eu quero dar um descanso para vocês hoje aí. Quarta-feira que vem. Eu vou falar assim de maneira geral, mas aí vocês conseguem fazer essa leitura. Primeira coisa é o seguinte, se nós pensarmos aqui, esse somatório representa tudo que está chegando, que é entregue por algum veículo nesse ponto I no período T. Se nós pegamos a capacidade do estoque menos quanto tinha em estoque no período anterior, é o limite de quanto pode ser entregue. Porque se nós entregarmos mais do que isso, vai estourar a capacidade. Só que esse artigo, ele trabalha com a política order up to level. Ou seja, se fizer a entrega, não é só simplesmente entregar de maneira que fique menor ou igual que a capacidade. Mas se entregar, vai ter que entregar uma quantidade que abasteça todo o estoque. E é o que o 8 e o 9 vão fazer em conjunto. Tanto é que tem aqui a variável binária YIKT, que ela é igual a 1 se o veículo K vai até o ponto I no período T. Então, se o veículo K vai até o ponto I no período T, ele não poderá entregar lá mais do que a capacidade do ponto I. Mas, se ele for, ele tem que entregar uma quantidade que seja igual ao que falta na capacidade, ao espaço que ainda tem vazio. E daí aqui vai ficar esse QIT maior ou igual ao CI, que multiplica o YIKT menos o IIT menos 1, dizendo que essa quantidade tem que ser pelo menos a quantidade para lotar o estoque. E essa outra restrição vai dizer que o que chega não pode estourar a capacidade do estoque. Então, os 7, 8 e 9, os conjuntos 7, 8 e 9, eles juntos vão garantir isso, de que a order up to level será respeitada. Tá? Aí, depois disso, tem lá ainda o conjunto 10, que ele pega, deixa eu só recapitular aqui, a capacidade do veículo, que a capacidade do veículo não será excedida. O 11 vai dizer que se o veículo chega num ponto, ele sai daquele ponto, naquele período. E o 12 é para evitar subrrotas. Tá?
Então, desculpa, isso. Então, exatamente, o 11 é da continuidade, né? Se chega num ponto, tem que sair. E o 12, ele será para evitar subrrotas. E daí lá, quando chega no 13, 14, 15 e 16, são simplesmente o domínio das variáveis. Se nós olharmos aqui, na maneira como está essa formulação, RT não aparece como variável de decisão. Se RT não aparece como variável de decisão, é o significado de que nós já sabemos quanto que estará disponível de novo produto a cada um dos períodos no lugar onde ocorre a distribuição. Se o RT fosse variável de decisão, aí essa quantidade seria ali possível decidir. Não chega a ser exatamente esse contexto, mas é como se nós pudéssemos trabalhar com a programação puxada ou empurrada. Se nós pegamos e temos que o RT já é dado, está fazendo ali empurrando essa produção. A gente tem a decisão da produção e a partir disso vai decidir como distribuir. Se nós deixamos o RT como sendo variável de decisão, aí nós passamos para um esquema puxado. Nós decidimos como que vamos ter que reabastecer e a partir disso planejamos o que vamos produzir. Tá? Então, isso daqui é o caso base do problema do IRP. E daí vocês veem que vários elementos eles acabam sendo comuns, mas agora tem essa necessidade toda de trazer a parte dos estoques também para dentro do modelo. Aí, na sequência, vai falar em termos de heurística. Bom, dado que com a forma exata tem uma limitação do que consegue resolver, tem vários que propuseram heurísticas para resolver esse problema. E daí alguns ali, né, coloca esse gap com abaixo de 0,1%. Não vou entrar em detalhes, mas aqui ó, a LMS aparece aqui como uma alternativa de meta-heurística utilizada. Você vê que aqui nem chega a fazer uma divisão entre heurística e meta-heurística, tá? Porque o contexto é o mesmo. São métodos que não são lá os métodos exatos. Além disso, são apresentados trabalhos que trazem algumas extensões dessa versão básica, dessa versão base. Talvez a tradução versão base seja melhor do que versão básica, aqui até no caso. E segue com isso daí ao longo. Uma das coisas que aparecem aqui como variações é o do transbordo, né? Então, que nós vimos lá naquele modelo do Pickup and Delivery Problem, embora não consideramos, mas que tinha aquela possibilidade do transbordo também, como uma variação. Uma outra coisa trazida aqui é se tiver múltiplos produtos, no lugar de um único produto a ser entregue, se forem múltiplos, como isso ser realizado. E daí também traz aqui a parte do que vem de heurística. Aí as coisas vão evoluindo ainda. Tem tratativa do Stochastic Inventory Routing, que é o seguinte: a demanda ela deixa de ser determinística e é agora estocástica. Então, ela tem, às vezes, associada uma distribuição de probabilidade a ela, ou uma incerteza ali na demanda. Então, o que foi proposto no que se refere a ter essa demanda estocástica? Pensando aqui em horizonte infinito, também tem modelagens para isso. E aqui aparece aquela parte que foi para vocês no final ali da primeira aula, que eu já vi, mas eu nunca trabalhei, que é pensar em otimização robusta. Tá? Então, que é uma maneira apropriada para lidar com incertezas quando não tem informação disponível nos parâmetros das distribuições de probabilidade. Então, tem aqui também como que isso é tratado dentro do contexto de otimização robusta. Aí, outra coisa trazida, como é um problema que tem muito estudo, são benchmark instances, que seriam aqueles exemplos ali de referência.
Então, se você propõe lá, quero fazer uma nova meta-heurística para o problema de roteamento com estoque, né, o Inventory Routing Problem, e você quer avaliar a qualidade dessa tua nova heurística, você pode pegar os mesmos dados que os outros autores utilizaram e daí pegar e colocar. Vou entrar aqui no site do Leandro Coelho, ele tem aqui diversas instâncias para diversos problemas, tá? Então, deixa eu copiar já que não deu o direto lá. Vamos copiar. Poxa, que legal, eu não sabia que ele disponibilizava isso aí no site, mas eu acabei que eu não vi isso. Mas eu vi Ele que ele tem tinha um instâncias que site nem lá, são um deles, tá? Twitter. Então, sobrou um ponto agora. Eu vi uns posts dele no Twitter também, que ele veio aí visitar aí ano passado. Sim, ele viria esse ano provavelmente aí também, mas a pandemia acabou não deixando. Então, Olha o ó, Twitter dele. ele tem aqui de diversas instâncias, Inventory Routing Problem, Dynamic Stochastic, Multi-Product, Train Timetabling. Acho que ele tem um novo site que ele tem até mais coisas do que isso. Aqui, ó. Sabia? Então, tem para diversos problemas diferentes aqui, instâncias. Essas aqui, tem umas que inclusive eu que criei. Essas aqui são de um trabalho que tinha feito junto. Quando eu vi o site dele, eu não estava tão ligado nessa parte de instância. Então tem tudo isso daí. Vamos voltar lá. Tá? E daí depois lá, a parte vai dizer, né, que o problema já tem 30 anos, mas que tem todo um futuro aí pela frente, e todas as referências em termos de artigo. Tá? Então, assim, o principal que eu queria trazer desse artigo aqui com vocês é para vocês observarem que, primeiro, que a leitura desse artigo, ou pelo menos uma parte dele, essa parte eu coloco até aqui a hora da apresentação do modelo exato, a primeira leitura disso deve ser para vocês muito mais fácil do que foi a primeira leitura daquele artigo do Pickup and Delivery. Assim como, se vocês lerem com detalhe e tentarem implementar isso, a leitura de um próximo artigo vai ficando cada vez mais fácil. E de que muitas coisas tem na literatura. Se a gente ouve, às vezes, dentro de uma empresa, falando assim, não, aqui nós vamos inovar, que nós estamos tratando junto aqui, integramos o processo de roteirização com o controle de estoque. Bom, inovou dentro da empresa, né? Porque o problema em si, de definição dele, eu vi ali que desde 83 tem. E com métodos propostos para isso. E a ideia é sempre essa, né? Nós temos tanto a parte dos problemas práticos que acabam gerando demandas para a parte acadêmica desenvolver soluções, assim como a parte acadêmica às vezes avança sem ter uma conexão direta com uma aplicação de caso prática, mas quando existe a vontade, o interesse de trazer essa implementação para o caso prático, você já tem uma boa base acadêmica desenvolvida. E daí, por isso que eu coloco para vocês assim, que a minha percepção em tudo que envolve a parte de pesquisa operacional é que a parte acadêmica ela está bem à frente da parte prática, no que se refere à maneira de conseguir ter uma forma de resolver o problema. Que é o grande desafio é parte de organização de dados. Tá? Isso é, sem dúvida alguma, o grande buraco a ser preenchido para conseguir tornar esses modelos mais aplicados do que eles são hoje. Dentro daquela parte que foi comentado ali do Gurobi, o Gurobi ele tem, no último ano, acompanhando aí pelas movimentações, eles contrataram diversos especialistas em desenvolvimento. Então, a tendência é que um software que já tem ficado cada vez melhor, que ele tenha mais
melhorias também, tá? Então, as coisas estão evoluindo aí bastante mesmo em termos de resolução. Daí, por isso é um momento que eu acho assim, que é o momento mais apropriado, desde que eu estudo parte de pesquisa operacional, de ter um mestrado profissional com essa disciplina de modelagem na cadeia de suprimentos, porque agora é o momento que tudo está acontecendo, né? Quando nós estamos tendo essa parte tecnológica, a própria pressão por redução de custos das empresas faz com que se busque as soluções e nós conseguimos ver aí, dentro desse período, o tanto de coisa que é possível de ser modelada. Tá? Então, é isso que eu queria colocar aí para vocês. O que eu ia mostrar numa segunda... Acabei invertendo um pouco aí a aula, eu ia pegar na primeira metade mostrar essa parte do artigo e na segunda falar um pouquinho mais ali da parte das heurísticas e meteorísticas. Acabou invertendo, mas tudo bem, sem qualquer prejuízo aí de conteúdo. Bom, pessoal, falei bastante aí em sequência. Vocês querem falar alguma coisa? Falem aí para não ficar só eu falando. Eu queria agradecer as aulas do professor, com certeza. O professor foi um nota 10. Eu que vejo que não consegui ser um tão bom aluno, acompanhar e participar de todas as aulas. Mas eu estou acompanhando, fazendo o final ali do pick up, The Live Problem, e tô achando fantástico, Gustavo, porque antes eu estava vendo os artigos, eu até já tinha me batido nesse artigo do Laporte, só que a gente vê ali toda essa questão matemática e a gente até entende, né? Só que para passar para o computador é outra coisa. Então as aulas elas abriram a mente ali em relação ao Gurobi, ao C Sharp ali de forma fantástica. Foi incrível mesmo. Legal. E agora peguem os vídeos, continuam lá sempre disponíveis, acessem quantas vezes quiserem, aproveitem aí para estudar, mesmo depois da disciplina. Sim. Às vezes até Como quando vai você ter outro falou, né? problema diferente, pega a mesma referência, né? Aquela receita de bolo básica do Gurobi é a mesma para qualquer problema. E como você falou, os problemas são vivos ali também, né? Às vezes aqueles projetos que a gente começou, se não está suficiente de melhorar eles e no futuro fazer uma publicação. Sem Sabe que dúvida você alguma. ficou falando de leite, e o modelo das pré-medianas que eu estava me propondo era exatamente nessa questão de uma empresa de laticínios, que é uma coisa que está forte, né? Esse agro também, que é uma coisa que o Moisés trabalha também. Aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Aí eu acabei pensando nessa de laticínios aí e preciso alimentar, acho, minha criação ali, minha quimera eletrônica ali para ser um programa um pouco mais robusto para conseguir uma publicação. Né? Uhum. Legal. Eu queria fazer um comentário, Gustavo, disso que você falou. Bom, primeiro, pegando o gancho do Caio, realmente, eu acho que a tua matéria assim consolidou, pelo menos para mim, muito essa questão de entender a modelagem. Assim, a matéria do Cassius lá, que foi o primeiro contato, foi aquele susto e foi muito ligado à questão matemática em si, né? Fazer aquele monte de conta do papel. E aí, na tua, eu acho que ajudou a consolidar. Mas o que eu queria comentar que se falou duas vezes, essa de você ter o modelo, muitas vezes ter a solução computacional, mas você não tem uma informação que te dê confiabilidade para tomar uma decisão em cima daquilo lá, né? Que é queira ou não, é o foco do nosso mestrado, né? É ajudar os gestores a tomar decisões. Aí eu lembrei que lá em 2005, 2006, eu fiz um MBA em Sistemas de Informação. E o meu TCC, na época, era, a grosso modo, se você tem um sistema de informação, era uma pesquisa, era uma survey com gestores. E aí tinha assim, olha, se você tem um sistema de informação que te dá um resultado, que te manda tomar uma decisão, mas o teu feeling está dizendo que a decisão não é aquela a ser tomada, que o sistema está te indicando. O que você faz? Você vai pela informação ou vai pelo teu feeling? Uhum. 90 e pouco por cento dos caras iriam pela experiência deles, não iriam pelo que o sistema estava indicando. E aí a resposta era, eu não confio na informação do meu sistema de informação. Não que eu não confio no software, eu não confio no que está dentro do software. Sim. Pô, e eu vejo assim, isso faz
quase 15 anos. E aí eu comecei a apurar os dados para minha dissertação, lá do consumo, né, dos ônibus metropolitanos, e aí catei lá, já estava lá com, sei lá, 1,5 milhão de registros já capturados. E aí comecei a validar, né, a fazer lá, fazer aquela dispersão e ver o que estava muito fora da curva. E é um monte, assim, uma coisa absurda a quantidade de informação errada que tem dentro do sistema. E aí eu fiquei nesse mesmo, exatamente, cai no que você falou. Porra, mas aí eu vou definir sei lá, uma ferramenta, um método, alguma coisa para ajudar os caras a decidir em cima de uma informação que, ao meu ver, não é confiável. Então, eu acho assim, só para concluir, nós sempre vamos barrar, nós vamos criar os melhores modelos do mundo, as melhores heurísticas do mundo e tudo mais, mas a gente sempre vai estar na mão da informação que vem desses caras, né? Então, essa é a parte mesmo dos dados, ter essa desconfiança dos dados, nem sempre o dado que está armazenado é o dado correto, e como tudo na informática, se você tiver problemas nas entradas, você vai ter problema no que vem na saída, né? Isso é natural que aconteça. E só que, ao mesmo tempo, está ficando mais fácil você ter os dados mais confiáveis. A gente pega com tudo isso que tem aí da internet das coisas, a coleta de dado automático, isso vai evoluindo. O que eu sinto hoje, assim, que muitas vezes, quando vai pegar e fazer, dentro de um caso prático, com a parte de modelagem matemática, é começar com um modelo num caso pequeno para conseguir mostrar a importância que tem ter os dados corretos para esse tipo de aplicação. E daí fica muito mais fácil passar a ter os dados corretos nessa aplicação pequena e com o tempo fazer com que cresça de tamanho essa aplicação, do que começar com uma aplicação gigante e essa aplicação gigante, você, quanto mais coisas tentar considerar para resolver, mais dados vai precisar. E daí basta que um deles esteja inconsistente para o resultado sair errado. Então, começa com pequeno, vai ganhando essa confiabilidade no ambiente controlado e daí sim que vai crescendo o tamanho da aplicação. E algo que ainda, ao menos eu não vi de maneira estruturada para essa área, mas que eu acho que faz falta, e se tem, eu não conheço, seria a ideia de um nível de maturidade das empresas para conseguir trabalhar com essas técnicas. E isso acontece não só se nós pensamos nos modelos matemáticos de otimização, mas mesmo com tudo isso que aparece de ciência de dados, análise de dados, ciência de dados, é a mesma coisa. Você pode pegar as melhores técnicas. Se os dados lá não tiverem ok, o resultado não será ok. E daí vem, por mais que seja na moda, que seja legal, qual que é o nível de maturidade que a empresa está para conseguir fazer a utilização desses dados. Tem um termo que é colocado, né, que é às vezes usado, que é de competição analítica, que são empresas que tentam ter o sucesso por meio de dados, mal tem uma confiabilidade que é ser um vencedor de competição analítica. Não dá, sim, tem passos base a serem cumpridos antes. Mas são coisas que estão aí e o que é certo é difícil fazer organização, mas quem consegue fazer isso primeiro e consegue gerar resultado, sai com uma vantagem muito grande em relação aos demais. Isso é algo que é certo em qualquer cenário. Bom, é isso. Eu não vou falar mais porque senão eu tomo conta, deixar aberto para o resto do pessoal, mas eu ia continuar no assunto. Vocês podem falar, sempre boas as contribuições de vocês aí, sempre legais. Pessoal, o que eu vejo também, por exemplo, dentro da minha empresa, principalmente, né, onde eu estou inserido hoje, eu vejo o pessoal querendo fazer só simulação, né? Não olham para uma modelagem, não olham para um tratamento de dados. Não, nós estamos com um problema aqui, nós vamos simular isso aqui. Mas que dado você vai usar para simular, né? O que você vai buscar? Sabe, qual é o ótimo que você acha que você vai ter fazendo sua simulação? Então, a gente percebe que falta esse gancho das pessoas olharem
para a modelagem de uma outra forma, não como algo assim, não, aquele negócio é do pessoal lá da engenharia, lá da universidade, eles fazem lá, mas aqui não dá certo. Aqui nós vamos simular com os dados que a gente tem. E daí os dados não são os melhores, né? E o negócio não anda, né? Pois é, eu acho, Neri, que até o nome não ajuda muito. O nome modelagem, quando você vai discutir com os gestores, eles acham que você está querendo criar um conceito, né? Modelagem Você só matemática. quer modelar. Não, e você só quer modelar, você não quer criar algo real. Você não quer aplicar, você só quer modelar. Você fala, não, cara, modelar é a técnica para você chegar no resultado. E às vezes, eu acho que às vezes também não é nem isso. O pessoal vê o trabalhão que vai dar a modelagem e fala, vamos comprar mais estoque, então. A gente está fazendo um trabalho agora de melhoria de ponto de descarga. Nós vamos concentrar as descargas em um único ponto. A gente faz uma média de descarga de vagões de grãos por dia, em torno de 600 a 700 vagões por dia. Não, nós vamos concentrar, vai dar mais ou menos uns 480 num único ponto. Não, beleza. O que precisa fazer? Não, tamanho de linha para caber, são 3 moedas, tamanho de linha para caber 60 vagões antes, 60 vagões depois. Daí agora começou a entrar, onde põe a balança, como faz a manobra. Daí o cara falou assim, não, vamos simular isso aí. Eu digo, não, mas simular, o que nós vamos usar para simular? Não, utiliza que nós vamos descer com um trem desse tamanho, fazer, quer dizer, daí começam a vir as ideias. Não tem dado, em fato que diga, o trem de 60 vagões que vai descer, os 3 trens de 60 que vão descer, é a melhor saída, vai dar uma descarga maior, vai otimizar. Não se sabe. Você tem certeza. Exatamente isso. O projeto está bem adiantado, bem adiantado. Não, e uma coisa que eu sempre insisto é que todas as empresas, por maiores que sejam as ineficiências dela, quando ela consegue passar o custo da ineficiência dela no preço de venda, ela não sente a dor da ineficiência, né? Se estou gastando 8 para produzir, estou vendendo a 10, eu estou ganhando ali com 20% aí, do lucro. A encrenca é quando no lugar de fazer a 8 é possível fazer a 5, tem alguém que vem e faz a 5 e vende a 7. Você fazendo a 8, se quiser competir, vai ter que ir lá para o prejuízo. Então, acho que essa que é a essência do negócio. E, cara, assim, tudo isso aí quando a gente vê os estudos e as comparações com a utilização da otimização, é gigante. Isso seja dentro do modelo exato ou próprio da heurística ou meteorística, porque o conceito é o mesmo, são também, é tudo modelo, né, toda nessa parte matemática, mas com técnicas diferentes e que os resultados que geram são bem, bem significativos. Ô, Neri, mas só de tirar as manobras lá do trem já vai ajudar um monte o moegão lá, né? Não precisa nem fazer muita conta, já vai ajudar. Eu não tenho essa certeza. Não tem certeza? Brigando lá, não, vamos modelar. Mas o cara querendo simular lá, não, vamos simular o Neri, não, vamos modelar. Não, vou começar a falar muito em modelar, eu vou para a rua. Não, esse é o problema. Aí você vai discutir com, assim, o pessoal mais velho, nada contra, os caras são cheios de experiência, mas aí você vai falar com eles, aí o cara vai lá e fala, não, mas e o Excel? Você tá falando em solver, o cara vem falar em Excel, cara. Como, por exemplo, Gustavo, aquele projeto, até hoje eu bato na tecla, outro dia ainda tivemos uma reunião da Comec, porque no nosso caso, por exemplo, né, você cria um sistema de transporte público, vê quanto custa, divide pelos passageiros e o povo que pague, né? Mas é ineficiente, eu estou colocando o ônibus para rodar vazio num determinado horário, azar, vai custar e alguém vai ter que pagar. Aí eu chego lá e digo, gente, existem métodos de nós adequarmos a oferta e a demanda, e isso vai reduzir o custo, isso daí vai parar lá no passageiro.
Aí ele, mas aquele senhorzinho que veio com aquelas planilhas do Excel aquela vez fez um projeto bacana. Meu Deus, mas ele não fez um projeto ótimo, ele fez um projeto bacana. Mas quero hoje, ver convencer Qual que é a esse pessoal. diferença que tem até onde pode chegar, né? Então, eu tô virando um chato agora, porque daí eu fico com essa história do ótimo. Você tem que pegar alguém para vender a ideia para você lá, ô Berdão. Você fica calado e fala, você aí, ó, fala disso aí. Aí depois o cara vende a ideia e você concorda. Fala, é isso aí que eu tô falando. Não, mas o Boa, Gustavo sabe do que eu tô falando, porque nós tivemos até uma reunião, e essa reunião até hoje repercute aquela lá da Rad System. E eu bato na tecla. Os caras, todo ano eles discutem tarifa. Todo ano eles dizem que tá caro. Todo ano eu digo, tá caro porque nós não estamos fazendo o nosso dever de casa, que é adequar a oferta e demanda, e nós temos como fazer isso e ninguém se mexe. É que eles querem só aumentar a passagem, né, Verdão? Exatamente. Essa é a questão. Às vezes a passagem sobe porque eu preciso de aumentar meu salário também, mas Não, merece. Com esse estresse todo aí, merece ganhar. Desculpa, muito fiz bem. até um desabafo aqui. Moisés, você quer falar alguma coisa? É que eu nessa mesmo barco que o Berdan aí, eu comecei a trocar já a palavra modelagem para programação linear. Daí não tem essa. Você tira um pouco esse peso aí vai modelar, sei lá o que lá. Tipo, então. Inclusive, eu estou tentando negociar ali esse projeto que eu fiz aqui na disciplina, que eu estou em discussão para negociar ele, né? Então, já comecei tive que mudar no meio do discurso ali de modelagem para programação ali, porque modelagem ficavam me olhando com uma cara feia lá. Tem que achar o serviço. Ou quer mais, ele vai pegar e colocar aqui uma solução de inteligência artificial. Pronto. Pois é. Eu falo lá, gente, tem um programa de computador que resolve isso, que daí para eles é o... Aí eles perguntam, mas é o Excel? Tem uma técnica chamada programação dinâmica, que resolve alguns tipos de problema aí de otimização. E daí, que era lá, né, no inglês o Dynamic Programming, eu não lembro se era no Pentágono, se era no Bell Labs, ou onde que acontecia a pesquisa que levou essa técnica, e tinha a descrição do que era o Dynamic Programming. É assim, é uma descrição que não dizia nada com nada, mas que ficavam de um jeito bonito que ninguém tivesse coragem de parar de colocar dinheiro dentro desse programa. Daí assim que foi desenvolvido. Então você falou isso aí de colocar as palavras apropriadas, justamente. Aqui na disciplina você vai falar qual que é o nome correto, o nome técnico das coisas, mas muitas vezes dentro do processo prático vai colocar o nome que acha que daí convence melhor, né? Mas com certeza. Isso aí. Mas eu acho assim, nós somos a primeira turma do Gold para expandir essa ideia, esse ideal, digamos, né? O ideal de gestão ótima e não do... Mas isso é uma coisa que eu insisto muito, principalmente com os alunos da graduação, que quando pega na graduação é um volume maior de alunos e que, cara, quem vai, primeiro assim, pega na graduação de administração, quem vai para uma área de operações já é um público bem menor. Que vai trabalhar com alguma coisa que possa fazer otimização, putz, é menor ainda. Mas é colocar o seguinte, ó, saibam que esse negócio existe e que pode dar resultado. Porque daí facilita isso, né? Se for pensar lá depois quando vai para um gestor que viu pelo menos o valor disso, quando fala, vai fazer aqui uma modelagem matemática. Ah, tá, aquele negócio maluco que eu via lá na disciplina, mas o negócio aí funciona. Então tem que... Mas isso é tempo, não é de um dia para o outro. É que assim, o negócio também ele não é tão disseminado assim, né? Então, querendo ou não, no ambiente empresarial, nas empresas aí, as pessoas não olham com bons olhos, né? Falam, putz, lá vem aquele cara louco falando isso, aquilo. Mas quando aparece o resultado... Aí todo mundo gosta, né? Uma análise factível, real, aí todo mundo gosta, né? Mas agora, quer entender como você fez aquilo, aí os caras, putz, não, isso é coisa de louco, cara. Mas quando aparece o resultado, isso que é gratificante, isso que é bacana. Sabe? Eu acho que até o ponto eu acho que um ponto bacana da disciplina foi a questão ali assim, para mim, pessoalmente, pelo menos, foi a questão do trabalho das pré-medianas, tempo atrás, porque daí foi uma aplicação prática que mostrou ali um resultado de uma forma simples,
a elaboração foi um pouco complexa, pelo menos para mim, a Isadora ajudou bastante também. E, assim, cara, mudou a forma de pensar, assim, de verdade mesmo. Por mais que tenha formação, assim, na área de exatas, tudo, eu trabalho na área de operações há um bom tempo, mas, assim, eu nunca tive a oportunidade de fazer, tipo, pô, tive aula de pesquisa operacional em 2006. Pô, 14 anos atrás, eu tenho cabelo branco, né? Eu sou da geração do Oberdan aí, então, assim... putz, eu achei muito bacana, bem gratificante, é bem desafiador, tem esses trabalhos para fazer aí, então, vamos lá, vamos para cima. E agradecer, muito obrigado, professor, pela paciência. Eu agradeço aí também. vocês. Pessoal do bem, pessoal, gente boa, sabe? Eu já fiz vários outros cursos também, e olha, sendo bem sincero, eu não vi uma turma até hoje, e eu tô batendo uns 40 anos já, e eu nunca vi uma turma até hoje, assim, dessa forma, entendeu? Que um vai, ajuda o outro, fala, tem discussão, sabe, procura ajudar. Então, assim, fica aqui uma mensagem de reconhecimento, de gratidão. Meu muito obrigado, de coração mesmo. Verdade mesmo, gente. Legal. De fato, a turma aí super legal, foi muito, muito bom esse tempo aí todos com vocês. Pena que agora, né, como está nessa parte do remoto, não dá para ter a pizza na aula, ou pastel, ou qualquer outra coisa, mas em algum momento conseguiremos aí. Quando esse caos aí reduzir um pouco, pelo menos, a gente vai ter oportunidade, sim, com certeza. Nada, nós vamos ainda se encontrar bastante lá na frente e vamos tomar tudo que nós não tomamos. Churrasco lá, Alberto. E o churrasco lá e o vinho do Verdão. Tá gravando isso aí ou não? Não, posso parar a gravação aqui? Para, que agora... A gente falando segredos aqui.